Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Como está a sua comunicação e a sua declaração de comprometimento com as riquezas no mundo? Você está realmente declarando que quer as riquezas? Você está comunicando isso para o mundo? As outras pessoas estão entendendo que essa é a tua mensagem, tá? Essas são algumas perguntas importantes que a gente precisa fazer quando falamos sobre riquezas e falamos sobre enriquecimento, tá? Então, é muito importante você ter isso em mente, porque a sua comunicação é fundamental ingrediente para você enriquecer. Dentro deste submódulo, tá? Porque a gente tem módulos e submódulos. O nosso módulo é conhecimento especializado. E o submódulo? Geração de demanda como habilidade fundamental que faz parte do marketing para você enriquecer. Então, olha só, conhecimento especializado, marketing, geração de demanda e um subproduto da geração de demanda é a comunicação, tá? Lembrando que é o segundo subproduto. Você tem a coragem, a comunicação, depois você tem a persuasão e, por fim, as vendas. Tudo isso para te falar do conhecimento especializado que você deve ter para você enriquecer. Então, falamos sobre coragem nos vídeos anteriores e agora estamos falando sobre comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente já viu que a mensagem e o entendimento, e essas duas coisas, elas são mentais, tanto na sua parte do emissor da comunicação, quanto na parte da pessoa que entende essa comunicação com base no repertório que a pessoa tem. E você também tem o seu repertório, e é por isso que você adequa a sua comunicação com base no repertório que a pessoa tem. O seu repertório ele pode ser verbal e não verbal. Vimos o repertório verbal na aula passada, no vídeo anterior, e hoje vamos ver sobre o seu repertório não verbal, ok? Então tá aqui o mapa mental que a gente tinha mostrado anteriormente, tá? Então olha só, o que faz parte do seu repertório não verbal? Por exemplo, a sua apresentação pessoal. E aí, como é que você melhora esse repertório não verbal? Interagindo com pessoas. Vamos voltar aqui, tá? Aquele ping-pong salutar novamente. Cara, o seu repertório pessoal, o seu repertório comunicacional, melhor dizendo, ele é composto pela parte não verbal. E como é que você progride nesse repertório? Interagindo com pessoas. Interage com pessoas que aí sim você vai sacar as nuances, os detalhes e como você aprimora esse repertório não verbal. Combinado? Então, para você melhorar esse repertório não verbal, como é que você faz? Vai interagindo com as pessoas. E como é que você vai interagindo com as pessoas? Com coragem. Vimos isso no vídeo anterior. Ou melhor, nos vídeos anteriores, né? Então, você vai ter que acelerar para você sair da sua zona de estagnação, tá? Não é nem conforto mais o nome, é zona de estagnação. Quando você está estagnado, quando você está no mesmo nível, você já está regredindo na prática. E para você interagir com pessoas, começa interagindo com pessoas que estão perto de você, no seu círculo social. E você percebe que a sua apresentação pessoal, ela também pode ser verbal e também pode ser não verbal. Quando você manda uma mensagem para alguém no Zap Zap ou em algum outro mensageiro instantâneo, isso é uma apresentação verbal, ok? Você pode também, de igual modo, mandar uma mensagem não verbal através da sua escolha de interação social, ok? Então, você tem várias maneiras de você interagir socialmente. Vamos voltar aqui na tela para você entender melhor. Então, você tem aqui apresentação pessoal, interaja com pessoas. Aí você tem aquela fotinho salutar do cara com a gravatinha borboleta, aquela coisa toda, né? Meio classudo, digamos assim. O que isso simboliza, cara? Simboliza que é uma mensagem que está sendo comunicada. Nas convenções sociais da nossa sociedade, esse tipo de vestimenta é associada com classe. E você não precisa fazer muito esforço mental para entender por quê. Porque uma gravatinha, cara, desse nível aqui,
Pô, o tecido é diferenciado, a camisa, uma camisa. Agora vamos voltar aqui, ó. Olha só. Uma camisa, cara, você tem mais trabalho para vesti-la do que uma camiseta. A camiseta você simplesmente entra nela e tá bom. Aí o que que você tem? Você tem gente que, por exemplo, tá lá com uma camiseta e um blazer por cima. Cara, não seja preguiçoso. Põe a porcaria da camisa e põe o blazer por cima da camisa, se você for escolher assim. Porque, pô, já vi gente com camiseta com gola esgarçada e um blazer por cima. É uma tentativa de parecer classudo, mas o detalhe acaba mostrando que, pô, não teve tanto esmero quanto poderia ter. Esse tipo de detalhe faz diferença? Faz diferença. Faz diferença. Lembra que do exemplo que eu dei no vídeo anterior, das Olimpíadas e do medalhista de ouro para o 10º colocado? A diferença está em segundos, mas é uma diferença. E faz diferença. Conta isso. Então, pô, gasta 1 minuto a mais, pô, 30 segundos a mais, sabe, para você abotoar uma camisa. Veste a camisa. Por ter mais trabalho para você colocar, é um indício de que é uma atividade com maior valor agregado, tá? Porque a maioria das pessoas não se dispõe a fazer essa atividade. Legal? Então, pô, faz esse extra, tá? Então, esses detalhes eles acabam contando, acabam, sabe, influenciando, beleza? Então, a apresentação pessoal é um tópico aí de importância para você ficar ligado, tá? Muito que bem. Você tem a apresentação pessoal que faz parte do seu repertório não verbal. O que mais que tem? Aí, olha só, empatia e conexão. Sinta. E o símbolo do fogo. Por que o símbolo do fogo ao invés de qualquer outro símbolo? Porque o fogo, cara, ele é, além de ser muito associado à paixão e tudo mais, ele é uma, em termos técnicos, tá? Uma manifestação de transformação bioquímica, digamos assim, ou transformação térmica, vamos colocar dessa maneira, tá? Então, é uma transformação de energia que tem. A sua emoção, ela também transforma o mundo de maneiras diferentes. Você entender a outra pessoa é você se conectar com o calor da emoção de outra pessoa. Você pode pensar assim, pô, mas isso é bobagem, para quê me preocupar com a emoção das outras pessoas nesse nível de detalhamento? Importa. Isso faz diferença. E uma coisa é você saber qual é a emoção que a pessoa está sentindo. Outra coisa é você sentir a emoção que a outra pessoa está sentindo. Isso vale mais. Você se conectar com a emoção da outra pessoa é você demonstrar que entende o sentimento da outra pessoa. Esse entendimento, ele cria uma ponte de relacionamento entre você e a pessoa. Você precisa necessariamente se conectar com todo mundo que você, um a um, vamos supor, você está dando uma palestra, você precisa se conectar com um a um, cara, fica inviável, mas o que, que você pode fazer? Se conectar com as pessoas de maneiras mais genéricas, digamos assim. Pequenas, digamos assim, situações que todo mundo passa uma hora ou outra. E aí você consegue, através desse exemplo da sua comunicação, demonstrar que você entende aquilo porque sentiu na pele, tá? Então, isso é algo que vai ajudar nos seus resultados e vai melhorar o seu desempenho. A sua empatia, a sua conexão com a pessoa, tá? Então, sinta. Para você progredir isso, sinta. Sente essa conexão, sente as emoções que as pessoas sentem e tenta entender como é a perspectiva da pessoa. Você precisa entender como é o ponto de vista da pessoa, porque aí você se conecta com o que ela está sentindo. Se você se mantém na sua perspectiva, se você se mantém no seu ponto de vista, cara, aí não é uma empatia propriamente dita, é só um certo entendimento. Mas a conexão que acontece por meio da empatia, você precisa, olha só, isso não está no slide, presta atenção, tá? Você precisa fazer o caminho de ida. Então, você tem a sua perspectiva aqui. Você faz o caminho de ida até você entender a perspectiva da pessoa. E depois você faz o caminho de volta para você voltar para a sua perspectiva.
O que que acontece na prática? Tem gente que só faz o caminho de ida ou nem faz caminho nenhum. Então tem gente que tem a própria perspectiva, tem outra pessoa que está lá passando por está demonstrando uma certa emoção. Aí essa pessoa ou não entende ou nem busca se conectar até o ponto de vista da pessoa, enxergar com a perspectiva da pessoa. Tem gente que não faz isso. E tem gente que faz o seguinte, só faz o caminho de ida, ou seja, abre mão da própria perspectiva e concorda com a perspectiva da pessoa e fica na perspectiva da pessoa apenas. Então, você tem que fazer o caminho de ida e de volta. Se conecta com a pessoa, se conecta com as emoções dela, com a perspectiva da pessoa e depois você volta para a sua perspectiva, cara. Aí você volta para o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de ver as coisas. Por exemplo, tem alguém que, por exemplo, esteja enlutado, ou seja, perdeu alguém próximo. Quando você não entende a perspectiva da pessoa, é quando você nem abre mão do seu ponto de vista da situação e dane-se. E só vê a vida do jeito que você quiser ver. E quando você entende a pessoa e se conecta com a perspectiva dela, é quando você tenta entender como é que seria no seu caso, você está no lugar da pessoa. Como é que seria para você viver a vida da pessoa na perspectiva e na lente que a pessoa tem? E como é que você se sentiria no lugar da pessoa, com os problemas que a pessoa tem? Aí, isso é você fazer o caminho de ida. E o caminho de volta? Porque se você fica só no caminho de ida, você fica naquela vibe de comiseração, naquela vibe de, putz, né, de solidariedade, de comiseração mesmo, é um termo melhor, ou seja, uma miséria compartilhada, e fica nisso. Aí, qual que é o caminho de volta? É você voltar para a sua perspectiva com esse entendimento aumentado. Você pode perceber que talvez no seu caso, o luto que a pessoa esteja passando não seja pertinente a você. Talvez você interpretaria de outra maneira a situação. Vamos supor que a pessoa chorou por conta de uma situação de separação. Talvez você, no lugar da pessoa, não choraria. Talvez você teria outra reação emocional. Talvez ao invés de ficar triste, você ficaria bravo ou brava. Talvez você ia descontar em alguma outra atividade e por aí vai, entende? Então, você poderia reagir de outra maneira. Mas, no entanto, e não obstante a isso, você adquiriu a perspectiva da pessoa e do problema da pessoa para o seu repertório. Então, você aumenta o seu repertório conforme você vai interagindo com pessoas diferentes e buscando a perspectiva dessas pessoas. A valoração que essas pessoas atribuem para as coisas que são importantes para elas. Então, uma coisa é só você, aquilo é importante para a pessoa, outra coisa é você saber como seria se fosse você. Entendeu? E fazer o caminho de volta. Porque aí, quando você faz o caminho de volta para a sua perspectiva novamente, além de ganhar em entendimento, você volta para o seu estágio inicial. Você fica centrado e centrada novamente. Tá bom? Então, isso é meio que o processo de você se conectar empaticamente com a pessoa. Tem o caminho de ida e o caminho de volta. Só que para isso você precisa sentir. Quando a pessoa nem faz o caminho de ida, é que ela não quer sentir ou está fugindo do sentimento. Quando ela só faz o caminho de ida, é que ela não tem firme os próprios valores e ela se superidentifica com um valor externo à pessoa. Então, tenha disposição a sentir e tenha firmes os seus próprios valores para você fazer o caminho de ida e fazer o caminho de volta para a sua perspectiva e você poder sentir na sua pele novamente com esse conhecimento aumentado, ok? Além disso, olha só, você também tem links, analogias e exemplos. Ou seja, demonstre e entenda. Quando você demonstra alguma coisa, quando você demonstra, por exemplo, uma situação, você demonstra que você entende. Então, usa exemplos que contextualizem com a vida das pessoas. Usa exemplos que encaixam na vida das pessoas. Então, por exemplo, às vezes eu falo derivativa parcial, por exemplo. Isso é algo que não tem muito a ver com a vida da maioria das pessoas. Aí eu falo um exemplo melhor, aí faz mais sentido. Por exemplo, e eu já falei exemplo umas 900 vezes no último minuto, né? Mas tudo bem. E aí você tem
Ó. Ao invés de, por exemplo, vamos tipo, ok? Tipo, ao invés de derivativa parcial, você pode usar um intervalo de tempo, um dia, tá? Para querer simbolizar um determinado contexto. E aí o exemplo fica mais factível para a pessoa. Ao invés de você falar, talvez, sei lá, cara, uma prospecção, usa um termo mais factível para a pessoa, você se conectar com a pessoa. Você se conectar com as pessoas que estão buscando o seu serviço, o seu valor. Aí fica mais simples. É por isso que eu comecei a explicar para você, neste módulo de marketing, essa parte mais mansa, sabe? Essa parte mais tranquila de você entender. E aí depois eu fui usando os jargões e os termos mais técnicos, tá? Então, à medida que você vai demonstrando e fazendo esses links e analogias de maneiras inteligíveis para as outras pessoas, você vai progredindo no seu repertório não verbal. E aí você vai aumentando a sua conexão, a sua empatia com a pessoa, e você vai sentindo mais e melhor. E aí, olha só, o seu repertório ele é verbal e não verbal. Conforme você vai progredindo, seguindo essas retas aqui, ao longo do tempo, você vai adquirindo a habilidade de detecção de repertório. Você passa a detectar o repertório das outras pessoas. E aí, o segundo passo para você, depois que você detecta o seu repertório, é você ajustar o seu repertório para o repertório dos seus clientes, para o repertório das pessoas que você está interagindo. Isso é uma habilidade que você adquire quando? Quando o seu repertório é maior do que o repertório de uma pessoa. Quando o seu repertório é mais vasto, porque senão não seria uma adequação. Imagina só, você tem um repertório da língua portuguesa só. Aí você vai falar com alguém que tem o repertório da língua portuguesa e inglês. E aí? E aí que você não vai adequar o seu repertório à pessoa. Ela que vai adequar o repertório dela a você. Porque ela conhece mais do que você, neste contexto de idiomas, tá? Então, por exemplo, eu falei em inglês aqui em alguns momentos do curso até agora. E por que, que eu estou falando mais em português que em inglês? Porque esse curso é direcionado mais para quem é falante da língua portuguesa. Eu estou adequando o meu repertório de comunicação verbal ao público-alvo. Então, use você também essa mesma linha de raciocínio. Se você vai, por exemplo, ir numa determinada festa de alta classe, por exemplo, então vá bem trajado conforme a etiqueta da festa. Agora, se você vai, por exemplo, mais uma vez exemplo, e aí foda-se, aí as gírias, tá? Se você vai numa festa mais descontraída, mais informal, cara, um churrascão na laje, pô, não faz o menor sentido você ir de smoking, sacou? Você ir de terninho e tudo mais, entende? Então você vai adequar o seu repertório a cada evento. Agora, tenha no seu guarda-roupa tanto a roupa formal quanto a roupa informal. É isso que significa você, primeiro, detectar o repertório e depois adequar o repertório conforme a circunstância que você se encontra. Beleza? Então, olha só. Sobre repertório não verbal, você tem a sua apresentação pessoal, você tem a empatia de você se conectar com a pessoa, você tem os caminhos dessa empatia de você se conectar, mudar a sua perspectiva para ter a perspectiva da pessoa, para sentir o que a pessoa sente na sua pele. Esse é o objetivo da empatia. E não se perder no meio desse sentimento que não é seu. Esse é o grande objetivo da empatia. Sentir o que o outro sente na sua própria pele, sem se perder na linha de raciocínio do sentimento da outra pessoa. Esse é o grande objetivo da empatia, tá? Para que você aumente em repertório e entendimento, conforme você vai sentindo a perspectiva das outras pessoas também. Aí, além disso, que mais que tem? Você tem as analogias, você tem os exemplos, você tem os links com as áreas diferentes de conhecimento. É aquilo que faz, por exemplo, você linkar uma fotografia de um ambiente, como eu já dei essa ilustração, para não falar exemplo,
em vídeos anteriores, com o processo de você fazer uma derivativa de uma integral, que é um conceito de cálculo matemático meio avançado no sistema educacional brasileiro. As pessoas veem isso apenas em ensino superior. Nos Estados Unidos, elas veem no ensino médio. Então, no contexto da nossa cultura aqui, existe essa discrepância. Então, pô, você vai falar de cálculo, de integral e derivada, a galera não sabe o que é isso. Agora, se você falar de foto no celular, elas vão entender o que é isso, entende? Só que é esse mesmo conceito. Quando você faz essa analogia, quando você usa esses exemplos, aí fica fácil da galera entender. Quando você for falar do valor que você tem, fala da transformação que você tem em termos que sejam inteligíveis para as pessoas, em termos que façam links com situações que façam sentido para elas. Vamos supor que você está na área da estética facial. Aí você fala assim, cara, tem um procedimento facial, uma harmonização facial, etc., que deixa, por exemplo, a sua pele sem essa acne, que nem está mostrando aí, essa acne enfadonha que está aparecendo aí, por exemplo, tá? Então, dá para você fazer um procedimento facial nesse sentido. E aí você ter uma pele mais lisa e tudo mais e tal, e mais saudável, porque não existe obstrução dos poros, etc, etc. Então, você mescla o conhecimento técnico que você tem com o conhecimento da vida real aplicado. Isso vai gerar o quê? Mais conexão. E é por isso que a comunicação tem tudo a ver com conexão. É isso que estabelece a conexão e mantém a conexão e aumenta a conexão. À medida que você vai aumentando a conexão, você vai se aproximando da persuasão. Quanto mais conexão você tiver com a pessoa, quanto mais ressonância existir entre você e a pessoa. Ah, Carbone, o que é ressonância? É o pareamento Bluetooth, tá bom? É quando você pareia o seu repertório com o repertório da pessoa. Você com a pessoa. Você é o Bluetooth e a pessoa também tem Bluetooth. Os dois ligaram Bluetooth? Estão buscando, parearam? Então, beleza, existe ressonância. Legal? Olha que exemplo maneirinho, tá? Talvez fique mais fácil para você entender o que é ressonância. Então, quando existe essa ressonância, vai se aproximando da persuasão. A gente vai falar sobre a persuasão mais para frente, tá? Então, ainda tem o conceito de comunicação para a gente ir seguir adiante. Porém, todavia, no vídeo de hoje é só. E a gente se vê no próximo vídeo.